Fala galera, tudo bem? Bom, me chamo Lomerelli, sou um dos fundadores da Eletrode Brasil e vim aqui falar sobre um conteúdo pedido lá no canal do Telegram, FiMate. Essa estratégia tão usual por muita gente, um dos milionários do Forex aqui no Brasil, como fala Marcelo FiMate, ele foi um dos fundadores dessa estratégia no Brasil e hoje eu vou basicamente mostrar para vocês o que tem por trás do fractal. Gostaria de passar alguns pontos positivos e negativos da estratégia do FiMate, você que utiliza, algumas restrições de entrada, o que você deve e não deve fazer, mas também a essência do porquê que funciona, por que os canais eles se repetem. E eu tenho todo o fundamento para provar para vocês de como essa estratégia ela pode ser eficaz, no entanto, prejudicial para muita gente que não entende. Bom, galera, vamos aqui falar sobre a FiMate. Vamos dizer aqui um gráfico, GBP-CHF, um ativo bem menos usual. Como é que eu começo aqui utilizando a estratégia FiMate? Aliás, não, HK50. Bom, galera, como é que a FiMate ela funciona? Pega aqui um ativo HK50, que é um ativo muito operado pelo Marcelo Ferreira. E, basicamente, aqui, eu já tinha até deixado, né, os fractais prontos, para eu não precisar fazer. Eu peguei um range de 4 horas, e eu subdividi os canais. Eu peguei esse range aqui e comecei a duplicar esse range para baixo. Então, eu fiz esse range para baixo, esse range para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E fui fazendo aqui 50% do canal. Sempre 50%. E aí, se eu traçar aqui uma fibo, pronto. Aí eu venho aqui para H1. E eu continuo a traçar 50% do canal. Então, se eu pegar aqui e traçar mais 50%, e mais 50%, lembrando que essa estratégia é muito mais usual na escala aritmética, porque aí, quando você vai fazer a alteração dos 50%, quando você vai fazendo a modificação dos 50% dos canais, você acaba não atrapalhando o tamanho do canal, mas quando você vai alcançando aqui 50%, 50%, acaba aqui dá quase no mesmo, né? Dá praticamente no mesmo. Nunca que o meu fractal vai ser igual ao seu fractal e etc. Então, meio que não tem nenhum tipo de correlação. Perceba que cada vez que eu vou modificando, né, os 50%, perceba que a Fibonacci fica maior, mas isso é porque eu estou no gráfico logarítmico. Mas não tem problema nenhum, porque os range, eles estão corretos. Então, beleza. Então, por que isso acontece? Isso aqui vem da teoria de fractal. Quanto mais eu subdividir o mercado, mais eu vou achando ranges perfeitos dos canais. E por que isso funciona? Não sei se vocês sabem, mas em Fibonacci, a gente tem um cálculo que ele funciona da seguinte forma: 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, mais 8, mais 13, mais 21 e assim sucessivamente. Esse número matemático de Fibonacci, ele se encontra em espirais, encontra em todas as escalas de Fibonacci. Então, por exemplo, essa escala de Fibonacci, basicamente todas as ferramentas, ele se encontra basicamente baseado nesse cálculo. A distância do range das ferramentas, eles se calculam, se expandem baseado nessa fórmula, em números sequenciais de Fibonacci. E o que é que acontece? Também, as ondas de Elliott, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ele segue a lógica também do número da sequência de Fibonacci. Então, como 1 mais 1 é 2, então uma onda impulsiva, uma onda corretiva, 3, 5 ondas em número de Fibonacci seriam 5 ondas que dá uma onda impulsiva, 5 mais 8 é uma onda impulsiva mais uma corretiva, que tem 3 ondas. Se vocês perceberem, uma onda corretiva, ela tem 3 ondas. E
8 mais 13, aí no caso 5 mais 8 é uma onda impulsiva mais uma onda corretiva, é 8, mais 13, que é uma onda impulsiva mais uma onda corretiva mais uma onda impulsiva. Então, a sequência de Fibonacci, ela segue também dentro da lei das ondas. E por conta disso, então, podemos dizer que a expansão, ela não é aleatória. A expansão do mercado não é aleatória, as ferramentas não são aleatórias, e pelo fato dos fractais eles terem números sequenciais e que e está por detrás de toda a lógica do universo, buraco negro, caracol, arco-íris e praticamente o corpo humano, tudo tem as suas características da sequência de Fibonacci, como os números perfeitos. Logo, temos que, se a expansão ela é feita em 50%, a gente tem uma média. Então, eu posso dizer que o mercado ele é subdividido e ele existe subdivisões. E Elliott mostra isso. Nas ondas de Elliott, você tem ondas do 1 segundo até o mensal. O mercado ele praticamente faz todas as subdivisões, basicamente, em número de Fibonacci. Então, as temporalidades de Fibonacci, por exemplo, ABC, se você pegar aqui o grau, todos esses graus aqui estão de acordo também com a sequência. Então, logicamente, se você pegar um range do mercado, por exemplo, o topo e o fundo de uma impulsão, e você ficar fracionando em 50% e 50%, a gente vai achar subdivisões perfeitas. Então, por isso que esses canais, dentro da lógica matemática, dentro da lógica até do universo, ele vai funcionar, porque o mercado ele é a sua subdivisão. Então, o que é que Marcelo Ferreira idealizou? Bom, se eu tenho canais e o mercado ele é dividido em subdivisões, se eu pegar aqui e fazer da seguinte forma, se eu tenho um rompimento do canal, o mercado vai encontrar uma outra subdivisão. Observem até que, se você observar aqui, ó, eu tenho um suporte e uma resistência. Perceba que logo quando eu encontro uma outra região, perceba como o mercado ele trava na região. E topo, fundo. Olha como ele trava na região. Olha como o mercado vai fazendo. Ó. Topo, fundo. Olha como ele trava. Como se ele fizesse throwbacks e pullbacks. Então, ó, topo, fundo, parou, topo, fundo. E isso vai acontecendo e vai acontecendo. Pullbacks, throwbacks, pullbacks, throwbacks. Dentro da própria região. E essas que passam aqui, ó, por exemplo, percebam que aqui passou, ó, eu tenho aqui e tenho aqui. Perceba que esse aqui está aqui em cima, beleza, mas se eu pegar e subdividir esse canal, perceba que chegou novamente a 50%. Então, perceba que ele é ele é basicamente uma correção de um subcanal, E se eu pegar, por exemplo, aqui esse suporte aqui desse canal, e se eu pegar 50% desse canal, eu vou ter aqui que a região também de 50% é basicamente a região desse microcanal. Então, o mercado ele vai fazendo suas subdivisões. E aí, o que foi que Marcelo Ferreira idealizou? Bom, o que é que eu posso fazer para ter um risco-retorno positivo e ter uma boa estratégia? O que é que eu faço? Eu venho e vou marcar um canal de referência. Então, por exemplo, aqui é o meu canal. Então, eu vou pegar desse ponto a esse ponto. Como eu fiz aqui, eu peguei esse ponto e esse ponto. Observe como o mercado, ele subdivide esse canal. Topo, fundo, extremidade. Perceba que o meio é a zona de maior combate. Olha como o mercado ele vai travando dentro da ponta. Olha como ele vai fazendo throwbacks, pullbacks dentro dessa região. E se eu subdividir esse canal, eu também vou encontrar mais pontas. Porque o mercado, ele é canais, ele é fractal. Então, o mercado, ele vai lá, olha como as zonas são respeitadas. Então, o que é que eu vou fazer? Quando o mercado romper, então vamos supor que eu estou aqui. Vamos supor que eu estou aqui. Aí vamos supor que eu peguei e marquei para cima, marquei para baixo. Se o mercado romper aqui, eu vou comprar e o mercado, o meu alvo é no outro canal. E se o mercado romper esse canal de baixo, eu vou vender e o meu alvo vai ser canais de baixo. Aí o que é que eu vou gerenciar? Vamos supor que o mercado rompeu aqui e aí eu vou vender. Vamos supor que cada canal podemos dizer que cada canal é 1% da sua conta. Então, dois canais, cada canal aqui é 1%, então dois canais seriam 2% da conta. Então, vou arriscar 2% e vou pegar aqui 6 canais para baixo. Então, vou botar 1, 2, 3, 4,
Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, 6 canais para baixo. Então, eu quero dizer que se eu arriscar 12% aqui, eu vou ter 6% de retorno baseado nessa estratégia. E à medida que o mercado for tocando nos canais, eu vou gerenciando o meu risco. Então, o que foi que aconteceu? Se eu vender e eu pegar essa tendência, à medida que ele vai quebrando canais, eu vou tendo, basicamente, pronto, o mercado em queda, tá? Então, olha lá, vamos supor que eu peguei agora, ó, peguei 6%. Acabei de pegar 6% baseado nesses canais. Logicamente, se você tivesse feito mais subdivisões, por exemplo, assim agora, se eu tivesse feito aqui, ó, essa subdivisão de canal e essa subdivisão, vamos supor que 12% agora é aqui. Então, agora, meus 2% de stop está aqui e, basicamente, o meu alvo seria, eu iria subdividir meus canais mais uma vez, porque eu subdividi meu stop, então eu subdivido mais uma vez. E aí, eu vou, agora, esses dois canais aqui, eu estou dando, esses dois canais estão me dando 12%, só que agora eu aumentei também o número de canais que eu pego. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já tenho mais de, nesse caso aqui, eu estou pegando mais de 10% se eu diminuísse mais ainda. E se eu diminuísse mais e mais e mais ainda o canal? Se eu botasse aqui mais 50% e mais 50%, por exemplo, e eu colocasse aqui que meu stop fosse dois canais assim, desse jeito, aí eu teria esses dois canais e teria mais quanto? E se eu subdividir mais canais, eu vou fazer o canal de alvo de referências. Perceba que aqui eu vou dobrando o meu número. Então, vamos supor que nessa operação aqui, se o meu canal fosse desse tamanho aqui, eu teria pegado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu teria pegado aqui praticamente 20% da minha conta nessa tendência. Então, basicamente, e por que os canais, Luan? Canal é porque eu acredito que o estudo do FiMate, né, desse estudo dos fracos, que na verdade nada mais nada menos que frações de canais, de subcanais, dentro da teoria de Elliott também, ele explana isso, é nada mais menos que essas subdivisões de fractais. Como eu vejo essa estratégia? Dessa forma, eu acho que subdivisões de canais é uma boa estratégia de gerenciamento, mas é uma péssima estratégia operacional. Apesar que as zonas de fractais elas são respeitadas até do 1 segundo ao mensal. Eu posso subdividir canais tranquilamente e eu vou sempre encontrar pontos de referência, eu vou sempre encontrar pontos interessantes de canais, mas eu não acho essa estratégia tão eficiente. Por quê? Quais são os pontos positivos dela? Os pontos positivos dela é que você consegue ter um bom gerenciamento, porque você tem uma referência de stop e uma referência de canais, né? Por exemplo, eu tenho aqui, basicamente, eu tenho uma referência de que meu stop são dois canais, que cada canal é uma probabilidade de trava, e quanto mais canais eu pegar, mais positivo eu vou ficar. Só que tem uma questão sobre o FiMate. Ele é uma péssima operação para você descobrir a tendência do mercado. Marcelo FiMate fala que se o mercado romper 2 canais para baixo, o mercado vai continuar a cair. Não, isso é uma baboseira. O mercado não faz isso. A leitura interbancária não respeita essa análise. E é por isso que muita gente perde dinheiro, porque acha que o rompimento de 2, 3, 1, 2, 5 canais vai dar a tendência do mercado. E não é assim. A forma de você reconhecer tendência, a forma de você reconhecer o mercado é de uma outra forma e depende de estrutura de mercado, é uma outra linguagem. E são linguagens que a galera esquece que existe. Então, são variações que a galera não, e muito mais, sabem fazer essas variações. Então, FiMate, péssima estratégia para reconhecimento de tendência, mas uma boa estratégia de parâmetros de gerenciamento. E por quê? Agora me explica, por que Marcelo Ferreira ele conseguiu basicamente ganhar milhões de dólares? Porque ele é um cara que tem muito feeling de mercado. Então, o cara já fez quantas operações, o cara já fez quantos backtests dentro da FiMate. O cara já fez milhões, milhões e milhões e milhões
de backtest, ele já viu muitos mercados. Então, eles têm o que eu posso dizer, de referência, e às vezes ele também conhece o mercado, tem algum tipo de informação. Então, não é simplesmente você pegar o canal e falar assim, 12 canais para baixo e vou vender. Não é assim. E outra coisa, se você não respeitar... ele é uma estratégia muito boa de gerenciamento que, porém, operacionalmente falando, é o seguinte, você não opera 4 horas, normalmente a gente opera 15 minutos. E o que é que acontece? Quando você vai subdividir canais de 15 minutos, a brincadeira muda. Porque é o seguinte, às vezes, quando vamos supor que você pega o mercado lateral, dessa forma aqui, e veja como é que um cara, ele pode se prejudicar usando a FiMate. Vamos supor aqui que ele tem aqui essas subdivisões de canais aqui. Aí, beleza, eu subdividi aqui. E por acaso do destino, o rompimento de canal, quando você estava fazendo, fosse aqui, por exemplo. Então, vamos supor que aqui é o meu canal de referência, e vamos supor que o rompimento desse canal seria aqui o meu stop. Aí o cara, vamos supor que não tem um stop longo, por exemplo, colocou o stop dele acima dos canais. E aí, ó, perceba, já tomou prejuízo. Beleza. Aí o cara vai e monta e continua fazendo a montagem aqui, canal de referência e tal, e vamos supor que o cara vende de novo. Aí montou, o cara vendeu aqui. E aí toma de novo aqui em cima. E aí toma prejuízo. Beleza. Aí o canal vem, 1, 2, beleza. E o cara vende de novo, por exemplo. Vende, pega um pouquinho, mas o mercado... Aí você vai, o mercado já retorna e você toma mais um stop. E às vezes acontece que quando tem dias que o mercado, após o rompimento, ele vai fazer isso aqui, ó, o mercado tá lateral, vem, aí você vende, toma stop, e você vai, compra, toma stop, você vem, vende, toma stop, e assim sucessivamente. Por quê? Porque você não tem como saber a tendência do mercado, e não é assim que descobre a tendência descobre por outras técnicas, e é por isso que você só toma prejuízo. Eu acho que Marcelo, ele foi muito raso a explicar sobre tendência de mercado. Ele não, eu não vejo, de fato, uma base. Ele sabe, mas eu vejo que muita gente não absorve a forma como eles ensinam. Então, o caso não é ele, porque ele é consistente com essa estratégia. Eu, no caso, operei essa estratégia há um bom tempo, esse tipo de gerenciamento, e moldei essa estratégia várias vezes, mas eu descobri que, basicamente, a única coisa que me serve dessa estratégia são as referências de canais, que eu utilizo sem precisar do canal. Por exemplo, um gerenciamento que muitos profissionais utilizam, ele é muito simples. Se eu tenho aqui como uma base de compra, eu vou ter a mesma referência. Se eu comprar aqui, vamos supor que eu vou deixar 1% de loss. Eu tenho que botar 1% de loss e o meu alvo é sempre 3%, 4% do meu capital. Então, por exemplo, isso aqui é uma estratégia já de gerenciamento. É como se eu tivesse, de fato, canais e eu tivesse subdividindo canais. E vamos supor que, à medida que vai rompendo o canal, eu vou subindo stop para o meu mercado ficar cada vez melhor. Então, vamos supor que chegou aqui em cima. E aí eu garanto aqui mais um pouquinho. E aí o mercado vem e eu vou garantindo e vou garantindo. Então, os canais é interessante para você subdividir, mas não é que é do FiMate, não. É uma estratégia de gerenciamento normal. Então, os canais em si, não é bem, a estratégia FiMate, você não precisa dos canais para saber gerenciar, é só você colocar, lógico, que o stop de acordo. Por exemplo, eu tenho um grande vácuo aqui nesse gráfico, e jamais eu colocaria um stop muito grande, porque eu sei que o mercado poderia vir aqui tranquilamente para operar dentro desse vácuo e depois fazer a movimentação de alta. Então, a estratégia ela tem que ser muito bem definida em pontos chaves. Tanto que, quando eu tomo stop, por exemplo, eu não tomo stop, o mercado me tira e vai. Não. Os meus pontos de stop são muito certeiros, porque se eu tomar stop naquela ponta, que é um stop pequeno, eu sei que o mercado ele vai prosseguir aquela tendência por conta da técnica que eu utilizo de stop. Então, como é que se beneficia bastante do FiMate? É você pegar boas tendências. Então, por exemplo, você pegar um dia de tendência. Se você pegar o mercado lateral, por exemplo, se você estiver operando dentro desse range, você vai perder dinheiro. Ainda mais se você subdividir canais aqui.
A não ser que você utilize canais maiores, e aí vai depender, aí também vai te dar, lógico, que um stop maior. Então, é uma estratégia boa para gerenciar, mas operacionalmente falando, quando você pega esse tipo de movimentação, você toma stop atrás de stop. E aí, você tem que saber a tendência do mercado. No meu caso, eu não utilizo a FiMate, mas eu utilizo uma lógica parecida. Qual é? Tá bom. Se eu utilizo 1% da minha operação, eu vou buscar 4, 5 canais, entre aspas, tipo 4, 5% no meu capital, que é a mesma coisa. Só que eu não utilizo a linha dos canais de fractal, que também é uma boa. O mercado, ele sim trava em canais. Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, só para mostrar para vocês uma vez aqui, ó, vamos supor que eu pegue esse fundo e esse topo, por exemplo, aqui. Se eu duplicar a distância desse tamanho aqui, ó, dá basicamente aqui, ó. Aqui é 50%. Então, observe, é a mesma distância. Então, se eu vendesse aqui, por exemplo, que é algo que eu não faço nem de forma alguma, eu teria um alvo 1 aqui, por exemplo. Então, o canal, ele é uma boa referência. Perceba que quando ele toca, ele ainda brinca na região e trabalha dentro do range do canal. Logicamente, por quê? Lógico que se eu subdividir mais um pouquinho aqui, ó, se eu for subdividir, eu vou achar canais aqui dentro. Mas como é que você vai saber? Então, eu utilizo outras técnicas que me dão pontos como esse, de forma bem tranquila, e daqui eu começo, lógico, vendendo aqui, eu faço a subdivisão de canal e o mercado vai caindo, porque eu sei o ponto da virada, eu sei ler o mercado na sua tendência. Então, para que você domine FiMate, para que FiMate seja lucrativo, domine a tendência do mercado. E depois você utiliza FiMate. E, logicamente, a experiência, né, de backtest e tal. Para cada ativo, para cada ciclo de mercado, existe um tipo de variação de FiMate. Se você pegar, por exemplo, um mercado de um ciclo de bull market, você não vai trabalhar em bear market, você não vai trabalhar vendendo dentro do, por exemplo, HK50 nesse ciclo aqui, estava de alta, então aqui a gente utiliza uma regra, né? Utiliza uma regra para utilizar o FiMate. No ciclo de baixa, é uma outra regra para utilizar o FiMate. Outra coisa também interessante, observar o range que o canal, o range que o mercado tem feito de canais. Então, por exemplo, nesse bull market, a gente tem feito aqui ranges de 269 pontos, 300 pontos, 300 pontos. Então, aqui eu tenho uma referência do tamanho dos canais. Então, é interessante você... Aqui, ó, já alterou. Aqui já foi para 146. Aqui, mais 130. Aqui, mais 200. Então, aqui, você vai criando referências a partir do que o mercado está te mostrando de canal. Então, você utilizar aqui, por exemplo, canais que estão te dando entre 150 e 200, não é utilizar a mesma regra para o canal que está te dando 400 pontos de canal. Por exemplo, como esse range aqui, por exemplo. Então, para tudo, olha esse range, olha o tamanho desse range. Esse range aqui já tem 400 pontos. Aqui você já vai utilizar um outro tipo de canal, você vai ter que aumentar, você vai ter que ter essa base para que você utilize o FiMate da melhor forma. Beleza? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Eu não coloquei o webcam para ficar bem, para eu poder focar mais no gráfico e explicar mais para você sobre a FiMate. Se eu ver comentários, se eu ver que a galera está gostando desse vídeo, eu vou prosseguir com a parte 2 e vou explicar mais sobre essa estratégia.